para que pela fé fôssemos o quê? Mas a fé, ela só é existente nos nossos corações em Cristo através da palavra, através da lei. Mas não é a palavra de forma categoricamente que ela deve ter prioridade no sentido de salvação, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que é o princípio de salvação para a igreja. Mas a gente vai ver que Paulo também ele diz que a própria palavra de Deus nos diz que o próprio João, escrevendo o seu evangelho, João capítulo 1 e o versículo 1, vamos abrir nossas Bíblias. É necessária essa introdução para os irmãos entenderem, então vai chegar rapidamente, porque as horas não nos deixam a gente prosear muito. Mas João, no capítulo de número 1 e o versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, é o que? É pá, verbo é pá, é palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era. Pronto, a gente já vai entender aqui que o próprio Paulo estava se referindo que a lei, a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra. Mas a atitude do Calvário, ela prevalece sobre a igreja. Por quê? Porque a palavra ela tem a função de preencher todos os espaços vazios dos homens. E esse espaço, ou esses espaços que estão vazios dos homens, eles só são preenchidos de acordo com o tempo. Vamos entrar agora na área do tempo. E esse tempo, ele só é preenchido através das experiências que nós adquirimos. E essas experiências, elas são divisíveis em duas partes, como eu falei no início. A primeira parte, essas experiências, elas são preenchidas por Cristo, que é o verbo, que é a palavra. A gente vai entender depois lá na frente. Por Cristo, que é a palavra, no sentido espiritual, porque Jesus, ele é aquele que preenche todos os nossos vazios espirituais. Mas isso exige um tempo. Não é da noite para o dia que a gente vai amadurecendo no conhecimento de Deus em Jesus, pela palavra. A gente vai desenvolvendo o conhecimento de acordo com o tempo. O amadurecimento, ele é graduativo. Ele não vem da noite para o dia. Todos os dias a gente vai adquirindo um pouquinho de experiência espiritual com Deus, através de Jesus. E esse conhecimento vai preenchendo os vazios da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, daquilo que a gente tem, todas as nossas necessidades que nós estamos tendo. Essa palavra, ele vai todos os dias nos aperfeiçoando, porque no momento em que a gente achegamos a Cristo, nós nos achegamos a Cristo e nós nos tornamos como em Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo 2. Vamos lá para Gênesis agora. Gênesis capítulo de número 1 e o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois que Deus criou, o que foi que aconteceu no 2? E a terra era? E? A terra era sem forma e? A terra era sem forma e vazia. Mas João diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com? E nada se fez sem que antes ele fizesse. Ou seja, Jesus foi saindo
de dentro da boca de Deus, e as coisas foram sendo preenchidas. Eu vou falar ainda de forma menor para você entender. O vazio que muitas vezes nos persegue no nosso coração, muitas vezes na nossa alma, muitas vezes ele é causado por falta de experiências espirituais com Deus. Mas a palavra, ela é o suficiente para ela ir e começar a preencher os vazios que estão sendo necessitados para que ele venha se arrumar dentro da gente, para não deixar outra coisa ainda. Vou falar ainda de forma melhor. O que está sendo verbalizado aqui nesta noite é a palavra. Talvez você chegou aqui com um espaço do seu coração vazio, algo na sua mente vazio, precisando de uma palavra de Deus para preencher este vazio. E Deus está dizendo que Jesus é o Verbo, e o Verbo está trabalhando, e o Verbo está falando, e tudo que o Verbo está falando está acontecendo. E o que está acontecendo está saindo da esfera espiritual e está entrando na esfera material. Porque o que Jesus fala, o que Deus fala, não fica só na esfera espiritual, não. Ela atravessa a esfera espiritual e se materializa e entra dentro do ser humano. E as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Porque só Deus, só esse Deus que tem poder para fazer essas coisas. Só esse Deus que tem poder para preencher os nossos vazios. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai ver que no andar da carruagem, não dá tempo, mas no andar da carruagem, em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1 em diante, a gente vai ver que a terra vai ter uma experiência. Nós viemos lá, nós viemos lá, nós somos terra. Repita comigo, não entendendo não. Nós viemos lá, nós somos, a gente vai voltar para terra. E Deus não trabalha com outra coisa não, Deus só gosta de trabalhar com a terra. Ele é um agricultor especialista em terra. Ele sabe quando a terra está precisando de uma adubação. Ele sabe quando a terra está precisando de fertilizante. Às vezes ele vai buscar bem longe, porque perto tem. Aí ele vai lá do outro lado da esfera espiritual, busca lá um fertilizante especial e traz, viaja, atravessa o oceano, atravessa a esfera, as galáxias, atravessa os três céus e vem viajando, entra dentro de uma santa ceia como essa. Pega a seringa espiritual e começa a xingar dentro da nossa alma assim, recebe aí, olha, recebe fertilizante. Você está brincando com esse Deus que você serve, rapaz? Você está brincando com esse Deus que a gente serve? Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Ele trabalha todo dia. Ele está trabalhando todo dia. No primeiro dia, a terra teve uma experiência com as coisas de cima. A Bíblia diz que Jesus fez a luz aparecer no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. A terra estava precisando de luz, calor. A terra estava precisando de calor. A terra estava precisando de energia D. A energia, a vitamina D, ela é responsável no ser humano, para o ser humano adquirir anticorpos. Para que as enfermidades não venham e penetrem sobre ela, não venha prevalecer
espiritual é te dando luz, calor. Recebe calor, recebe luz, energia dele, para que você esteja protegido contra os ataques. A gente entende que a luz como experiência espiritual. No segundo dia, Deus vem e dá uma experiência física, trabalha com as águas. No terceiro dia, Deus dá uma experiência com os estrelares, as constelações. Isso fala dos mistérios de Deus, das coisas, das maravilhas que Deus tem para nos dar através das experiências espirituais. Eu não estou falando aqui de cura material, eu não estou falando aqui de carro, eu não estou falando aqui de apartamento, eu estou falando aqui de coisas espirituais. São lindas as coisas que Deus quer nos revelar, as coisas do céu, as experiências, as delícias espirituais que o Senhor tem para a igreja. Muitas vezes a gente não quer, porque a gente não quer pagar o preço pela experiência. Mas nesta noite eu estou sendo uma trombeta de Deus. E estou abrindo a boca aqui nesta noite para uma palavra de despertamento espiritual. O Senhor quer te mostrar coisas lindas que estão lá em cima, que muitas pessoas não conseguem ver, mas Ele quer te mostrar, para que você conheça a grandeza do Deus que você tem servido. Muita gente tem reduzido a Deus a um velhinho de cabeça branca, de cabelo branco, de barba branca, que fica somente sentado numa cadeira, com um cajado na mão e olhando para a terra. O nosso Deus não é só isso não. A comparação do nosso Deus é você olhar para o infinito, é você entrar dentro do secreto de Deus e não ter que pode, mas que Ele é poderoso para fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você quer ver uma experiência, uma comparação de uma experiência para todos os seres humanos, comparando aqui agora com o homem? Você vai ver agora no capítulo 12, a primeira experiência de maturidade que Deus deu a Abraão no capítulo 12. Foi uma experiência espiritual. Foi conhecer a voz de Deus. E a gente conhece a voz de muita gente, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de conhecer a voz de Deus. Sabe por quê? Falta de experiência com Deus. Confunde a voz de Deus com voz de homem, com voz humana, com vozes que estão soprando aí nos quatro cantos da terra, pelas vias de redes sociais. Deus, falta de experiências com Deus, muitas vezes compromete a nossa vida espiritual, mas Deus está dizendo nesta noite: a minha voz é inconfundível. Quem conhece a minha voz sabe quem sou eu. Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho de João, Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Eu falo e elas me seguem, porque eu sou bom pastor, o bom pastor da sua vida, pelas suas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. O bom pastor está aqui nesta noite. O bom pastor está aqui nesta noite. É profundo, irmãos, essa mensagem, o conhecimento deste texto. É necessário a gente estar com o ouvido bastante aguçado para a gente penetrar dentro deste mistério aqui, desta palavra.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O tempo nos traz maturidades físicas, naturais também. Não são experiências. E isso vai nos amadurecer. Porque não é só ser espiritual. Estamos no mundo físico. Tem gente também que não sabe equilibrar. Tudo que é espiritualizar. Tudo que é espiritualizar. Mas Deus está nos ensinando aqui nesta noite. Está dizendo, olha, o que é espiritual é espiritual, o que é material é material. Você tem que ter sabedoria para resolver os seus problemas materiais também. Porque nem tudo é o diabo, não. A gente, tudo é o diabo. Às vezes é Deus que está permitindo algo para a gente amadurecer aqui. Deus endurece o coração de homem para dar experiência de conhecimento humano para outros homens. Foi que Deus fez com o faraó? Endureceu o coração de faraó. Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus. Mas para que juiz Israel tivesse maturidade, conhecesse o Deus que serve. Tem conhecimento. Às vezes a gente fica só voando, feito passarinho. Tudo é o diabo. Agora tu viste o diabo sair, eu vou orar para Deus te aprender, mas não foi o Deus, não foi o diabo. É Deus que está trabalhando o seu caráter. Deus está trabalhando o seu caráter. No trabalho, na escola, no curso. Aprenda a identificar as experiências materiais, as experiências espirituais. Porque Deus não é menino para ser levado por menino, como menino. Deus não brinca com os nossos corações. Deus não brinca com a gente, não, irmãos. O nosso Deus é um Deus sério. É um Deus zeloso. Tudo que Deus faz é para o amadurecimento, o crescimento da igreja. Para o seu amadurecimento, para o meu amadurecimento. Então a gente tem que aprender a separar o espiritual do físico. Você já imaginou uma pessoa que nunca estudou e diz assim: Deus vai me ensinar a ler? Vai! Tu vai morrer e não vai aprender a ler. E não pode cumprir Deus, não. Como é que a gente vai aprender a ler? Tem umas experiências com as letras. Vai ter alguém que vai estar ali. Deus vai estar usando a vida de alguém para escrever no quadro, pegar na nossa mão, dizer para a gente o nome da letra, juntar as sílabas, formar as vogais junto com as vogais e a gente aprender a ler. Isso são experiências básicas que a gente devemos identificar, irmãos. Não devemos desprezar o conhecimento das experiências humanas, porque isso também traz conhecimento para a nossa vida. E o conhecimento só vem através do amadurecimento. Então Deus nesta noite preparou para a gente. Não foi, às vezes a gente pensa que Deus vai preparar o negócio, né? Um pudim, né? Aí Deus vem com um tutano assado, um fogo assim, um churrasco assim, um tutano. Como vai comendo um tutano assim, você está precisando de tutano. Você está precisando aqui é do ensinamento. Você não está precisando de Pentecoste, não. Porque se a gente for ver na Bíblia, todos os cultos, nem todo culto tinha Pentecoste. Tinha culto que tinha doutrina, ensinamento, para depois vir o Pentecoste. Primeiro teve Calvário, para depois vir Pentecoste. Pentecoste não veio antes de Calvário, não. Primeiro veio Calvário, renúncia, conhecimento, aproximação de Deus, dor, renúncia, sangue, desprezo por amar a Deus. Mas depois de tudo isso passou, o vento do Espírito desceu. E principou de forma que, como se estivesse aprovando o trabalho, veio soprando e disse: vocês agora vão ser testemunha, recebam aí daquilo que eu preparei para vocês, recebam aí a alegria de Deus, recebam a alegria do Espírito, através das vidas de vocês, eu vou fazer grandes milagres. Ninguém dá aconselhamento a ímpio ou a outro crente de necessidade física com conhecimentos espirituais, porque não vai funcionar. Tem coisas que a gente tem que descer
aconselhar, falar e ensinar, de acordo com as Escrituras nos ensinam. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem está feliz de glória a Deus?